imagine um dono de casa que quando recebe uma visita, ele é aquela pessoa animada, feliz, contente pela visita. E a pessoa que está visitando, ela se sente tão à vontade que ela tem o desejo mesmo de entrar para ir, não é, na sala da pessoa, para ir até na cozinha, não é? Dizem que quando a gente consegue chegar até a sala, né, ainda há uma certa formalidade, mas quando chega até a cozinha, pronto. Já é intimidade, é uma bênção do céu. Aí a pessoa dizia, imagine um dono de casa que recebe bem a pessoa. É bom que só, irmãos. No entanto, quando você entra na casa, que vê a esposa com a cara daquele tamanho, que vê os meninos, que olha para o visitante, torce o nariz, acabou-se. O dono da casa está trabalhando sozinho, porque tem um monte do outro lado, destruindo, fazendo com que os visitantes não sejam bem-vindos. Não estou dizendo que isso está acontecendo, tá bem, meus irmãos? No entanto, eu queria incentivá-los, Igreja do Senhor. Vocês precisam fazer essa outra parte de cuidar daqueles que estão chegando. Sabe, é claro que somos diferentes, famílias diferentes, e às vezes é o nosso jeito, né, de falar com as pessoas. Me lembro de um santo varão que aqui está, não vou dizer o nome dele. Eu cheguei na loja deles, meu filho, eu preciso comprar você tem um negócio desse aqui? Deve ter. Está certo. Mas o senhor sabe onde é que tem? Deve ter lá para dentro, vá lá e veja. Está certo, nunca mais eu venho aqui. Mas graças a Deus que o Evangelho alcançou ele. Hoje ele está diferente. Diga amém. Só não vou dizer o nome dele, que é Jonathan, para ninguém ficar pensando que é ele. Nós temos a alegria de ter hoje, de novo, né, nossa querida Dolores, que é a mãe de Jonathan, que veio da Bahia, para passar um tempo aqui com eles, para ajudá-los nessa empreitada de transição. Os nossos irmãos estão se mudando para a Sertânia, não é? Graças a Deus está dando tudo certo, e ela tem dado esse apoio. Viu, irmã Dolores? Esse menino mudou muito, viu? A senhora sabe disso, não sabe? Pois é, Deus seja louvado. Então, meus irmãos, eu acho que essa segunda parte da recepção, nós podemos fazer melhor, não é? Eu não estou aqui incentivando ninguém a ser diferente do que é, a ser hipócrita, não é isso, gente, mas é valorizarmos aqueles que estão chegando, especialmente aqueles que estão chegando e já estão nos servindo. Essa é uma hora, irmãos, de nós olharmos para estes e dizer, glória a Deus, que bênção que estão chegando e já querem servir. Então, hoje nós vamos, na continuidade, meus irmãos, do nosso... Cadê a liturgia? Está aqui. Nós vamos dar continuidade às doutrinas da graça. Eu estou pensando em ministrar essa aula para os novos, não é? Embora alguns de vocês já tenham assistido essa mesma aula, mas é bom porque tanto você rever, quanto aqueles que são membros possam relembrar, não é, de assuntos que são tão importantes, doutrinas básicas de quem de fato quer levar uma vida cristã séria. Eu quero convidar você a abrir o texto de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 4. E ontem, enquanto os meninos estavam lá, em Pernambuco, sendo treinados pelo pessoal da igreja do bairro dos Estados, né, foram 5 irmãos, convidei outros irmãos para que pudessem participar desse momento com os homens, mas não houve a condição, alguns não puderam ir. Enquanto, como o Ricardo falou, enquanto esses irmãos estavam sendo treinados lá em Ibimirim, na aldeia, né, Pipipã, na igreja evangélica indígena Pipipã, eu tive o privilégio, meus irmãos, de participar de uma festividade em Currais Novos. Uma festividade que acontece, é tradicional já, acontece já há vários anos na igreja presbiteriana em Currais Novos. E Gerlândia não estava bem, acabei indo sozinho, mas foi, graças a Deus, foi tudo bem. Fui e voltei. Era para ter levado Guedo comigo, não era, Guedo? Você vinha dirigindo e a gente vinha conversando, não era, Cabo Velho? Próxima vez, viu? A gente faz juntos, se Deus quiser. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos em meio a uma série de mensagens a respeito das
doutrinas da graça. Ao ouvirmos semana passada a respeito da depravação total, é possível que alguém tenha se segurado aí no banco da igreja, né, repensado sobre a temática, eu penso, durante a semana, se dado conta, de fato, de qual é a sua situação diante de Deus, ao ponto de se perguntar, gente, ou como disseram aqueles primeiros ouvintes, não é, daquele sermão de Pedro, lá em Atos, capítulo 2, irmãos, o que faremos, não é? Bom, hoje, meus irmãos, nós vamos abordar um assunto que possa trazer, de alguma maneira, um certo refrigério à sua alma e saciar essa questão. E aqui estou me referindo, meus irmãos, ao assunto da doutrina da eleição incondicional, a segunda pétala da tulipe. Ao ouvir sobre o tema, tem gente que não gosta muito, sabe? Tem gente que até pergunta, gente, o que danado eu estou fazendo aqui nessa igreja? E se você faz parte desse grupo, eu quero convidar você a reconsiderar e juntos possamos mergulhar nessas águas profundas que é a eleição incondicional. Antes de nós entrarmos na exposição do nosso texto, gente, eu preciso alertá-los de que não há nenhuma corrente teológica derivada da reforma protestante, meus irmãos, que negue a doutrina da eleição. Amém? Se nós pegarmos os documentos de fé das igrejas históricas sérias, todas elas, de alguma maneira, creem também nesse mesmo fundamento, certo? Então, como falei, semana passada nós falamos sobre a inabilidade total do homem voltar-se para Deus por si mesmo, por estar, meus irmãos, no estado de depravação total. Hoje, nós vamos conversar sobre aquilo que os teólogos do Sínodo de Dort, 1618, 1619, lá na Holanda, meus irmãos, chamaram de eleição incondicional. E eu quero, como já falei, o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz que o Senhor Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irmãos, aqui há algumas verdades que precisam ser estudadas, exploradas. E a primeira delas é que o Senhor Deus, meus irmãos, Ele é sim o autor da nossa eleição. Mas a grande questão é essa: quem escolhe quem? Somos nós que escolhemos a Deus? Ou é Deus que nos escolhe? O Senhor Jesus, irmãos, Ele não deixou dúvidas acerca desse assunto não, gente. Quando lá em João, capítulo 15, no verso 16, Jesus, Ele disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, de tal maneira que não é o homem que escolhe a Deus, porque ele está num estado de depravação total, gente. Ele está com seu coração endurecido, sabe? O homem está morto em delitos e pecados, mas é Deus, irmãos, que nos escolhe de maneira soberana, de maneira livre, de maneira graciosa. Na verdade, meus irmãos, se o Senhor não nos escolhesse, nós estaríamos perdidos eternamente, porque o homem jamais busca a Deus, visto que a inclinação da carne é inimizade com Deus. Amém, amém? É maravilhoso entender isso, irmãos, não é? Por que Deus nos escolhe? E aqui, meus irmãos, há uma grande diferença aqui de interpretação, porque sim, há aqueles que pensam de que Deus nos escolhe para a salvação, porque Deus, Ele previu que nós iríamos no futuro crer em Jesus. Mas a Bíblia não diz assim, gente. Lá em Atos diz que tantos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. Não diz que todos os que creram foram destinados para a vida eterna, mas diz o texto, meus irmãos, que todos os que foram destinados para a vida eterna, creram. De tal forma que a fé não é a causa da eleição. Irmãos, a fé é justamente o resultado dessa eleição. Ou seja, nós não somos eleitos porque nós cremos, nós só cremos porque nós fomos eleitos. Amém, amém? Algumas pessoas pensam, não, gente, não, Deus nos escolheu porque Ele viu na gente santidade, é por isso que Ele nos escolheu para si. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque éramos santos e irrepreensíveis, não é? De tal forma, meus irmãos, que a santidade
não é a causa da escolha divina. A santidade deve ser o resultado da escolha. Nós não somos eleitos porque éramos santos. Agora nós somos eleitos para sermos santos. Há aqueles que dizem, meus irmãos, que Deus nos escolheu porque viu em nós boas obras. Mas se assim fosse, meus irmãos, nós seríamos uma espécie de autores da nossa própria salvação, não é? A Bíblia diz lá em Efésios 2:10, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e não porque nós praticávamos boas obras, gente. De tal maneira que as boas obras não são a causa da eleição, mas as boas obras agora são o resultado dessa eleição. Amém? É importante nós lembrarmos, meus irmãos, de que foi o Senhor que nos escolheu, e não nós que o escolhemos. Ele nos amou primeiro, e como resultado agora nós respondemos a Ele. Ele nos atraiu de tal forma, meus irmãos, que agora o nosso amor a Deus é uma resposta do amor de Deus por nós. E Efésios ainda diz, não é, acerca do tempo da nossa eleição. Paulo diz assim: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Portanto, meus irmãos, a eleição é eterna. A gente sequer tinha nascido, não tinha virtude nenhuma na gente, não tinha nada que pudesse atrair a atenção de Deus, não é porque eu sou maguinho, sou mais fofinho, sou bonzinho, sou legalzinho. Não, gente. Salvação não se baseia em méritos nossos. E se a nossa escolha fosse em virtude das nossas obras, das nossas realizações, gente, a nossa salvação, portanto, seria um troféu, seria uma espécie de salário, seria o resultado, seria alguma coisa que nós mesmos construímos, e agora eu mereço, eu quero, eu exijo, porque eu fiz. Só que a salvação nós não a merecemos, nós não fizemos por onde recebê-la. Ela é dádiva exclusiva e soberana de Deus. Amém, amém. Paulo ainda diz assim, falando a Timóteo, né, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 9, que Deus nos elegeu, nos escolheu antes dos tempos eternos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é categórica, não é, em dizer que a nossa salvação, Guedo Rei, veja, não foi um plano B porque o plano A deu errado, não. O Senhor Deus, Ele não foi surpreendido, nem mesmo pela queda de Adão e Eva, gente. O projeto de Deus é eterno, é um projeto vitorioso, está transcorrendo de acordo com a vontade dEle, porque Ele conhece, o Senhor Deus conhece o seu eterno agora. Deus, o Senhor, Ele conhece todas as coisas. E é por essa razão, portanto, que lá em Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro de Deus, Ele foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Isso, meus irmãos, é por isso que o Senhor Deus nos escolheu na eternidade. Ele nos escolheu por sua livre graça, por sua soberana vontade, e não por qualquer mérito que porventura nós pudéssemos ter. Diga amém por isso. Mas em Efésios 4 ainda diz que o agente da eleição, gente, também é Jesus. Paulo diz: Deus nos escolheu em Cristo. Algumas pessoas têm dificuldades mesmo, irmãos, com a doutrina da eleição, porque pensam que ela anula a cruz de Cristo, não é? Se Deus escolheu, então por que Cristo veio ao mundo? Se Ele já elegeu, então por que Cristo morreu na cruz, gente? E aí eu quero lhe dizer, querido, que o mesmo Deus que elegeu os fins da sua salvação, Ele também elegeu os meios pelos quais você deve ser salvo. Ou seja, não há salvação fora de Cristo. Nenhuma pessoa pode entrar no céu se não for por meio de Jesus, porque Jesus, Ele é a porta e ninguém poderá entrar no céu a não ser por esta porta. Eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é o único caminho. De novo, Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, pregando lá em Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, ele disse que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual me importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Ou seja, a eleição é em Cristo. A eleição, gente, ela está profundamente ligada à obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso de tal maneira que aqueles a quem Deus escolheu na eternidade
São esses, portanto, a quem o Senhor Deus ele chama, e a quem o Senhor justifica, e a quem o Senhor Deus glorificará. De tal forma, meus irmãos, que é impossível que uma pessoa que seja escolhida por Deus na eternidade possa ser salva, a não ser que arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e receba de graça a vida eterna. Mas em quarto lugar, irmãos, eu acredito que é importante entendermos de que há uma verdade importante, porque nós já vimos o autor da eleição, nós já vimos o tempo da eleição, nós já vimos o agente da salvação, e em quarto lugar, nós vamos ver o propósito da eleição. Paulo diz: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Não é? Algumas pessoas, irmãos, acham ruim essa doutrina, dizendo: bom, se Deus escolheu alguém para a salvação antes da fundação do mundo, então essa pessoa então pode sossegar, pode cruzar o braço, pode ter uma vida de desobediência, de rebeldia, pode pecar, porque ela vai ser salva mesmo de todo jeito, então vamos aproveitar. Outra pessoa pode pensar: bom, eu sou eleito, eu posso viver uma vida de todo jeito, porque no final o Senhor vai me salvar, então vou ficar à vontade. Irmãos, isso é um engano. Aqueles que pensam assim estão provando de que não sabem o que é o propósito de Deus na salvação, não sabem nada sobre a soberania de Deus, e também não conhecem o conteúdo bíblico do que é eleição. Veja, Deus nos escolheu para a salvação e a santificação do nosso espírito. Paulo diz em Efésios de que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. De tal forma, meus irmãos, que nós precisamos provar a nossa eleição. E a única maneira de provar de que é um eleito é quando você crê em Jesus. E é também quando você vive essa vida de santidade e de irrepreensibilidade. Então veja, irmãos, aqueles que vivem no pecado não conhecem a Deus. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado não é nascido de Deus. Aquele que pratica o pecado ainda está nas trevas. Aquele que pratica o pecado ainda está debaixo da ira de Deus. Então, irmãos, os eleitos são aquelas pessoas que vêm a Jesus, que vêm com o coração quebrantado, sabe? Que carecem de Jesus e vêm consciente de que nada merecem a não ser o juízo de Deus. São aqueles que, arrependidos, contritos, chegam na presença do Senhor, na dependência do Senhor Jesus Cristo, sabe, irmãos? É aquele que acidentalmente peca e, percebendo o pecado, chega perante o Senhor em lágrimas, dizendo: Senhor, eu não sou digno de estar aqui. A vida de santidade, meus irmãos, é a prova da eleição. Irmãos, nós não podemos usar a doutrina da eleição, gente, para nos desculparmos, sabe? Vivendo uma vida irresponsável, rebeldes, desobedientes. A eleição, longe de empurrar, irmãos, as pessoas para uma vida de descompromisso, a eleição nos leva para uma vida de temor, reverência e santidade. Mas ainda há aqueles, meus irmãos, que dizem o seguinte: bom, se Deus tem os seus eleitos, então para que eu cabe evangelizar? Vai tu sozinho, cadê? Isso é um engano também, irmãos. O apóstolo Paulo, lá em Corinto, o Senhor Deus apareceu para ele dizendo: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade, não é? É o fato, meus irmãos, de saber de que o Senhor Deus ele tem os seus escolhidos nesta cidade, que o Senhor Deus ele chama os seus escolhidos, e de que Deus age eficazmente aos seus escolhidos, que nós devemos evangelizar, gente. Os maiores teólogos, avivalistas, os maiores missionários da história da igreja, eles também creram, meus irmãos, na doutrina da eleição, e eles foram ardorosos pregadores do Evangelho, na certeza de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. Então, será que Deus seria injusto predestinando uns e outros não, Adê? O reverendo Augusto Nicodemos, ele disse assim, meus irmãos, ele disse que Deus só seria injusto se violasse o direito de alguém, não é? E qual é o nosso direito, pastor? Nenhum, caba velho, a não ser o inferno.
Então tenha cuidado em ouvir ou cantar aquela música: restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é direito seu se não for somente a condenação? Não é? Então logo, ao salvar alguns dessa condição, meus irmãos, o Senhor não está infringindo o direito de ninguém, mas Ele está derramando graça àqueles que são alvos de sua misericórdia. Então, a predestinação, como nós vimos, irmãos, é um ato de amor. É assim que as Escrituras falam sobre o assunto, não como uma injustiça, mas como derramamento de amor. Deus nos salvou, irmãos, apesar de quem somos e apesar do lugar para onde estávamos indo. Então vejam, meus irmãos, estudar as doutrinas da graça podem deixar um crente arrogante, né? Inclusive acontece muito com alguns irmãos. O que é muito estranho, meu povo, porque quando nós entendemos essa doutrina, especialmente a doutrina da eleição incondicional, aqui nós somos quebrados ao meio, o nosso coração é completamente rasgado, nós ficamos constrangidos, envergonhados, o nosso ego deve ser desinchado mesmo, porque nós percebemos que nós não conseguimos fazer nada para nos salvar. Glória a Deus. Com essa doutrina, irmãos, nós somos humilhados, porque não há espaço para soberba, não há espaço para arrogância. E alguns chegam a tal ponto, irmãos, até de questionar a salvação dos outros, sejam arminianos ou sejam calvinistas. E aí nós devemos ter cuidado, porque se nós dissermos que os outros só podem ser salvos de acordo com o nosso pensamento, é acrescentar mais alguma coisa à fé somente em Cristo. Portanto, nós podemos nos perguntar: como é que alguém é salvo, uma vez que nós somos incapazes de voltar a Deus? E se hoje você crer em Cristo para a sua salvação, filho, é porque em algum momento, lá na eternidade, o Senhor Deus, Ele decidiu salvar você. Então, muito antes de nós entendermos a salvação, gente, o Senhor lá na eternidade já tinha pensado em você. E antes de você ter sido formado no seu ventre, o Senhor já o amava. Quando você veio para a igreja, quando você se entregou aos cuidados de Jesus Cristo, não foi porque foi convencido por um grande pregador, não é porque você chorou e convenceu Deus por causa do seu choro, não, gente. É porque o seu nome já estava na lista. Então, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo, faz parte do povo de Deus. E pecadores que não fazem noção daquilo que está acontecendo, talvez hoje o Senhor tenha lhe trazido hoje para rasgar o seu coração, para que você possa se dar conta de que o Senhor Deus, Ele sempre o abençoou em Cristo, de que Ele sempre o escolheu em Cristo, de que Ele o predestinou em Cristo, que Ele o adotou também por meio de Cristo, e de que Ele também o está chamando para que você esteja em Cristo. Portanto, entre, venha para o aprisco seguro do Senhor, e tenha certeza de que o Senhor transportou você do império das trevas para o império do reino de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você quer, o Senhor Jesus diz: venha. E Jesus disse que aquele que vem nunca será mandado embora, porque nele há uma fonte de vida eterna. Eu convido você a vir a Jesus. Você que depende da graça de Deus, não resista mais a esse chamado glorioso do Evangelho, não, filho. E nesse momento eu convido você a curvar a sua fronte, a orar comigo, reconhecendo que você é pecador, e reconhecendo que em Jesus Cristo nós temos um grande Salvador que é suficiente, que nos amou desde a eternidade. Amém.